Você já viu isso em inúmeros filmes, seja de terror, de ficção científica ou de ação. A gangue que se acha fodona ouve um barulho em seu cafofo e vai investigar, armada até os dentes. Percebem que há um intruso sozinho e sorriem maliciosos com a certeza de que vão triturar o sujeito. Eles se separam e um a um vão desaparecendo. O invasor, que pode ser o Batman, o Alien, o Predador ou o Exterminador do Futuro, vai eliminando um a um, sem dó, até só sobrar a plateia aplaudindo o final sangrento dos bandidos arrogantes. Foi isso que aconteceu ontem na CNN, quando os jornalistas achavam que iriam destruir o defensor da anistia e acabaram humilhados ao vivo, um a um. Como todo mundo já esperava, ontem Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado e Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Como todo mundo também já esperava, os dois representantes do Centrão estão fazendo cocô e andando para a pauta da anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. E eu falo isso todo dia e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Esse assunto não vai pacificar o Brasil. Mudança do Senado de verdade só em 2026, quando tudo indica que ele será de maioria de direita. Até lá, o lugar continuará sendo um puxadinho do STF e do Lula, protegendo as criaturas mais malignas e peçonhentas que a política já criou no Brasil. Quem respirou aliviado com isso foi o pessoal da Globo News, que parece ter crises alérgicas quando se fala em anistia. Mas entre eles, o mais desesperado parecia ser o comentarista de boteco e pet do Lula, Octávio Fedes, Guedes. Ou seja, nada contra uma concertação, né? Uma união, uma articulação bem feita. Oposição e governo, eventualmente, podem se sentar e negociar, como o PSDB, PFL e PT fizeram em 2003. Isso mostra uma cordialidade. Mas até que ponto nós não estamos vivendo um efeito do orçamento secreto? Ou seja, vamos eleger quem vai administrar melhor o orçamento secreto. Isso é ruim para a democracia. É isso que nós temos que ficar atento. E o debate nacional não houve. Só fala anistia, se não vai pautar anistia. Eu não ouço nas ruas ninguém falando em anistia ou contra anistia. Não é o povo quer saber o preço da picanha, o preço do arroz, do feijão e do café. É isso que se ouve. Essa história de anistia é para os grupos polarizados. E aqui parece que é o grande tema nacional. Parece que eu vou sair daqui, vou tomar uma média no botequim e vai todo mundo falar anistia. E não vai. Não é um assunto que está na pauta das ruas. Só interessa aos grupos radicalizados, polarizados. E aqui, na Casa do Povo, só se fala nisso. Parece que esse é o grande tema nacional. Agora, em primeiro lugar, o Otávio anda na rua para saber o que o povo está falando? Se ele andasse, iria ser agredido, verbalmente ou até fisicamente, igual ao presidente que ele apoia. Por favor, me ajuda. Se o Octávio andasse nas ruas, também saberia que o povo quer o impeachment do Lula. Então, vamos pautar isso? O povo pode até não estar falando tanto em anistia, mas se perguntar a qualquer um se as penas dos vândalos do 8 de janeiro foram excessivamente altas e que não houve o devido processo legal, todos vão concordar. Na verdade, tanto o preço dos alimentos, a segurança pública, quanto a perseguição política e a ditadura do judiciário são um problema. E os parlamentares são muito bem pagos para resolver mais de um problema, né? De todo jeito, é muita canalice o Octávio negar anistia a mães de família presas por 17 anos, enquanto o próprio colega de emissora dele, o Gabeira, foi beneficiado pela anistia décadas atrás. Como deu para se notar, a histeria dos canhotos quando ouvem a palavra anistia parece tirada de uma cena de O Exorcista.
O engraçado é que esse desespero da Globo News também foi visto entre o pessoal da CNN. Em entrevista com o senador Rogério Marinho, os repórteres partiram para cima do entrevistado como uma Maria do Rosário enlouquecida ao ver um Bolsonaro. E o que aconteceu? Rogério Marinho deixou os dois sem palavras. Faça esse papel. Senador, o senhor abriu aqui uma discordância sobre Rodrigo Pacheco e a relação com a oposição, de que os gestos foram insuficientes. O que está acordado com Davi Alcolumbre em termos de propostas caras ao seu grupo político? E aqui eu menciono duas, exaustivamente já questionadas a vocês, é o próprio possível próximo presidente Davi Alcolumbre, a anistia e o impeachment de ministros do Supremo. Mais do que isso, qual é a confiança que o seu grupo político tem de que Davi Alcolumbre pode fazer andar essas propostas? Bom, primeiro nós não temos nenhuma ingenuidade de não compreender qual é a correlação de força nessa casa. E que qualquer ação ou qualquer projeto de lei dessa magnitude, num país conflagrado, num país dividido, que o próprio presidente da República todos os dias faz questão de deixar claro que existe uma briga entre nós e eles, ele que deveria ter a responsabilidade de buscar a pacificação, né, de buscar minimamente uma concertação nacional que permitisse que a oposição fizesse o seu papel e o governo tentasse colocar em prática a sua agenda, ele dá o exemplo dessa divisão, né? Então, num país como esse, é evidente que projetos dessa magnitude ou dessa complexidade precisam ser tracionados de fora para dentro. O que nós gostaríamos e o que nós conversamos com o presidente Davi Alcolumbre é que não há interdição sobre qualquer assunto, né, até previsto na Constituição, porque por enquanto a Constituição nos assegura esse direito, né? Recentemente, no Brasil, de pouco tempo atrás, dois presidentes da República foram impeachmentados. Né? Perderam a sua posição de presidente da República, né? E foram retirados da vida pública. No caso da Dilma, não, né? Porque deram um jeitinho lá, preservaram os direitos políticos dela. Coincidentemente, quem presidiu aquela comissão, que é o Ricardo Lewandowski, hoje é ministro da Justiça desse governo, né? Mas é só uma coincidência. Nós tivemos vários deputados e senadores que foram impeachmentados. Então, os dois poderes, o legislativo e o executivo, podem, por improbidade administrativa, por abuso de autoridade, por excesso ou prevaricação, sofrerem um processo de impeachment. O judiciário não. Os poderes não são harmônicos, independentes entre si. O que caracteriza a nossa democracia liberal não é o cerne desse processo, não é a separação dos poderes, não é a base filosófica de Montesquieu e de Locke. O que é que está de errado? A gente, por exemplo, propor por abuso de autoridade que um determinado ministro seja investigado. Abrir um processo de impeachment é uma coisa natural que está na nossa Constituição, não tem nada de absurdo. 36 senadores já assinaram um documento solicitando ao presidente Rodrigo Pacheco que colocasse em tela, que abrisse o processo de impedimento. Se 41 senadores nessa próxima legislatura, a maioria da casa, tiverem o mesmo entendimento, eu não acredito que haverá impedimento de que nós possamos discutir, à luz da Constituição, da democracia e do equilíbrio entre os poderes, um assunto que não pode nem deve ser tabu, um impedimento do ministro. Está acordado, mas será trabalhado. E a questão da anistia, é evidente que há uma enorme hipocrisia nesse processo, né? Uma hipocrisia que cheira até a uma intolerância, né? Nós estamos vendo, por exemplo, a Elisa Matsumara, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto uma outra pintou de batom uma estátua, foi a 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou uma angústia seletiva, tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também, ele foi processado por sequestro. Crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes, todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública.
Nós estamos falando de pessoas que, no máximo, podem ter depredado um bem público. Aliás, é uma prática da esquerda, de depredar bens públicos. Eles são muito bons nisso, de depredar propriedade alheia, invadir propriedade alheia, incendiar ministérios. Mas há uma indignação seletiva e hipócrita. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de tratar desse tema. Eu acho que, para pacificarmos o Brasil, é importante que sim, que haja uma anistia o mais rápido possível para que nós possamos nos debruçar no que interessa ao Brasil. O que interessa à população brasileira. Como é que está o quilo ou o preço do quilo do café no supermercado? Como é que está a questão do índice dos juros que são oferecidos à sociedade, que reprimem, que só prestam investimentos que geram emprego e renda nesse país? O que é que nós estamos fazendo em relação à nossa posição em relação à ditadura da Venezuela? Nós somos um dos únicos 7 países do mundo que mandou representante oficial. Isso é uma demonstração muito clara de como esse governo enxerga a democracia, uma forma relativa, enviesada. A democracia só serve para um lado. Mano do céu, a última vez que eu vi um jornalista ficar calado desse jeito na TV foi quando o André Intrigueiro estava com a boca cheia de larvas. Alguém anotou a placa? O cara tratorou. Deem um Oscar para esse homem. O sujeito arrebentou. Se eu fosse o repórter, pedia demissão na hora para parar de passar vergonha ao vivo. O melhor é o esforço dos jornalistas fazendo cara de quem entende do que o cara está falando. Sim, os militantes de redação tipo Octávio Fedes e Andréa Sagui querem convencer o povo que tiozões do churrasco e tias do zap de 60, 70 anos de idade desarmados poderiam voltar à vida do crime e pegar suas perigosas bíblias e seus mortais palitos de algodão doce para mais uma vez ameaçar a democracia. Engraçado, né? O último movimento por anistia, de 1979, pediu e conseguiu anistia ampla, geral e irrestrita para guerrilheiros condenados por roubos, homicídios, sequestros, atentados à bomba, organização e execução de guerrilha urbana e rural armada, com treinamento militar de verdade, financiamento estrangeiro de verdade e armas de verdade. Aliás, vários desses guerrilheiros que ganharam anistia hoje são jornalistas, como a Miriam Leitão e o Gabeira, e políticos, como Dilma e Zé Dirceu, que são contra a anistia. E agora esses terroristas perdoados mandam no Brasil e não querem perdoar velhinhos, que uma vez na vida fizeram uma bagunça menos grave do que as que o pessoal de esquerda fazia toda quarta-feira durante o governo Temer, ou de segunda a sexta durante o julgamento do Lula. 2 presos, 2 medidas. Claro, os jornalistas ficaram sem argumento. Pelo menos é melhor do que o Octávio Fedes tentando vir com deboche e fazer malabarismo. E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. Isso é para você ver como o discurso dos militantes da extrema imprensa acaba no primeiro argumento verdadeiro. A lei precisa ser cumprida conforme o ordenamento jurídico, seja para o Chico ou para o Francisco. O Rogério Marinho só falou verdades e ainda expôs a esquerda como criminosa em plena CNN, um reduto da esquerda. Os pets do Lula chamaram o Rogério pensando que iriam passar a entrevista ridicularizando o senador e o chamando desses insultos tamanho único e sem imaginação da esquerda, tipo negacionista do golpe. Deram um tiro no pé. Ficaram cara a cara com um sujeito preparado, que conhece do assunto e que, mais importante, tem a verdade a seu lado. E não tem narrativa feita por petistas que sobreviva aos fatos. Aliás, a arrogância é um traço de personalidade de petistas em todos os lugares, inclusive na redação da Globo News e da CNN. O problema é que essa arrogância deles não é fruto de conhecimento, do cara que se acha bom demais porque realmente se preparou demais. A arrogância dos jornalistas da CNN e da Globo News, como o Octávio Guedes, vem da ignorância. É o bobão que não estudou, não conhece as dimensões do assunto, mas acha que vai matar no peito e ganhar a discussão só usando palavras de efeito e fazendo pose de superior.
acabaram humilhados em seu próprio território, na frente do pouco público que sobrou. Podia ser o Alien, podia ser o Batman, podia ser o Exterminador do Futuro, mas era o Rogério Marinho, que não só demonstrou que os presos políticos são inocentes, como também provou que os esquerdistas são culpados dos crimes de burrice, estupidez e desonestidade. E para a burrice, a vida não dá anistia. Manda um abraço para Alexandre de Moraes aí, seu. Pra quem? Alexandre de Moraes. Não. Um abraço aqui para Alexandre de Moraes aí, seu. Não, eu respeito você, mas Alexandre de Moraes não. Bota a mão na cabeça, por favor. Manda um abraço para ele aí. Alexandre de Moraes, vai se lá. Vou pedir rapidinho, só para ela mandar um abraço para Alexandre de Moraes aqui, em rede nacional. Ele está pedindo para a senhora mandar um abraço para o Alexandre de Moraes, Isso. rede nacional. Ele é meu cliente. É cliente dele. Ah, ela quer o impeachment dele. Aí, Alexandre de Moraes, a gente não quer Bolsa Família, a gente quer emprego. Tudo bom, moça? Tudo mais Manda um abraço para Alexandre de Moraes aqui, primeiramente. Eu não gosto dele. Se a gente soubesse, você tinha votado em Bolsonaro. O caso aí caiu no papinho, né? Aí caiu no papel a gente, negão. Aí lasquemos. Então, nós contribuintes queremos transparência. Já foi 8 milhões e meio agora. Em janeiro parece que vão querer mais. Nós queremos saber para onde está sendo enviado esse dinheiro. Manda um recado para ele aí. Ei, Lula, tu veio isso aí, pô, negócio de nós aí. Esse ano aqui, 2025, vê se melhora mais aí as coisas aí pra gente aí. Tô aqui lascado aqui, vendendo melzinho de abelha. Até agora não vendi foi nada. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.